Olá, aqui quem vos fala é Joseil, sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Hoje daremos continuidade a nossos exercícios da versão Enem, falando sobre eletricidade e magnetismo. Para mais informações, assistam às aulas sobre o conteúdo. Questão de 2019, prova azul 92. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se, letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Letra B, acrescentar fusível de segurança na cerca. Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Letra D, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. E letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. O problema fala sobre indução eletromagnética, ou seja, o campo magnético oscilante vai gerar uma corrente induzida nos fios da cerca. O uso de fusível não seria adequado, pois ele se queimaria. Estando com o fusível queimado, o choque aconteceria de mesma forma. Encapar os fios da rede de alta tensão com isolante também não seria adequado, pois isso não bloquearia a oscilação do campo magnético. A indução da corrente aconteceria do mesmo jeito. Concluímos que devemos aterrar a cerca e não a rede de alta tensão. Ao se acumular cargas na cerca, pelo fio terra, essas cargas em excesso desceriam e deixaria a cerca descarregada. Ao mesmo tempo que, se uma pessoa colocasse a mão, poderia até uma corrente mínima passar pelo corpo dela, mas devido à alta resistência do seu corpo, essa corrente seria praticamente desprezível. Questão 126, 2019, Enem Prova Azul. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Abaixo, vemos a representação com 5 resistores, a televisão e a resistência do fio e uma rede sendo alimentada por 120 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos aos cálculos. O circuito é formado por um resistor, ou seja, a resistência do fio de 10 ohms, associada em série com todas as lâmpadas e a televisão. No fundo, é uma associação mista. Se a gente calcular a resistência equivalente de todas as lâmpadas e a televisão e associá-la em série com os 10 ohms, chegamos à conclusão seguinte: quanto mais lâmpadas, menor vai ser a tensão. Com várias lâmpadas ligadas, a resistência equivalente ficaria menor. Logo, a tensão cairia mais nos 10 ohms da resistência do fio do que na associação de lâmpadas e televisão. Vamos começar calculando qual seria a corrente elétrica na TV no valor mínimo de tensão. Então, fazemos U igual a RI, 90 é igual a 50 vezes I. Fazendo a divisão, a corrente elétrica na TV deveria ser 1,8 amperes, isto para a tensão mínima. Considerando a TV e todas as lâmpadas ligadas em paralelo, temos 90 volts para todos os componentes do circuito. Ou seja, se a tensão total é 120, quer dizer que 30 volts caiu nos 10 ohms da resistência do fio. Vamos calcular a corrente elétrica nesse fio. U é igual a RI, novamente, 120 menos 90, são os 90 que caiu, que vai ser utilizado pela TV, é igual a 10 vezes I. Ou seja, 30 é igual a 10I, então a corrente elétrica que passa pelo fio é 3 amperes.
Essa é a corrente total. Quer dizer, quando ela chega no primeiro nó, ela vai dividir para as lâmpadas e para a TV. Podemos, então, calcular a corrente elétrica em todas as lâmpadas, fazendo a corrente elétrica na lâmpada é igual à corrente total, que é essa de 3 amperes, menos a corrente da TV. 3 menos 1,8, 1,2 amperes para todas as lâmpadas. Elas serão divididas por igual. Como cada lâmpada está ligada em 90 volts, pois estão em paralelo com a TV, podemos calcular a corrente elétrica em cada uma delas. U é igual a RI, 90 é igual a 200 vezes I e é igual a 0,45 amperes. Isso quer dizer que cada lâmpada será alimentada com uma corrente de 0,45 amperes. Então, uma lâmpada teremos 0,45 amperes, duas lâmpadas 0,90 amperes, três lâmpadas 1,35 amperes. Como temos apenas 1,2 amperes, o máximo de lâmpadas que podemos acender serão duas. Questão 113, prova azul 2019. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada por um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Assim, a massa do íon medida por este dispositivo será... Temos então 5 possibilidades algébricas, todas em função das variáveis citadas. Para começar os cálculos, vamos utilizar a ideia de segunda lei de Newton, onde a força resultante seria a massa vezes a aceleração. Neste caso, a força resultante é uma força resultante centrípeta, pois ela gera um movimento de rotação. Ou seja, força centrípeta seria igual à força magnética. mv² sobre raio é igual a QVB. Simplificando um termo da velocidade de cada lado e isolando o raio, teremos que m vezes v dividido por q vezes b é igual a r. Temos então o raio em função das variáveis dadas, porém a velocidade não pode constar na resposta. Utilizamos então a equação de velocidade no movimento circular, que é dado por 2πr dividido pelo período. Isolando o período, temos que o período é igual a 2πr dividido pela velocidade. Substituindo agora o raio encontrado na equação anterior, temos período é igual a 2π dividido pela velocidade vezes mv dividido por qb, que é a expressão anterior. Podemos agora simplificar a velocidade. Chegaremos à seguinte expressão: período é igual a 2πm dividido por qb. O problema fala que o tempo de voo é um número n de voltas vezes o período. Utilizando então essa expressão, t é igual a n vezes período, podemos chegar que t dividido por n é igual ao período. Ou seja, o período encontrado anteriormente vai ser igual a t dividido por n. 2πm dividido por qb. Agora basta isolarmos a massa, que a gente chega na resposta. M é igual a qbt dividido por 2πn. Chegaremos à letra A. Vamos para mais uma questão. Enem 2018, questão 97 da prova azul. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios.
O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero, envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo... E temos 5 opções, né? Campo elétrico da onda de rádio agita elétrons na bobina, o campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina, o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina e o campo magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. Temos aí uma questão sobre indução eletromagnética. De acordo com as leis de Lenz, Faraday e Newman, todo campo magnético oscilante, ou seja, variável, induz uma força eletromotriz num condutor, seja uma espira, seja um solenoide, e isso gera uma corrente elétrica induzida. Veja na ilustração onde um ímã pode descrever um movimento oscilante de vai e vem. Ele aproxima da espira, afasta da espira. Isso vai gerar uma corrente elétrica. Porém, no nosso problema, o que diz são ondas de rádio. Sabemos que ondas eletromagnéticas são formadas por campos oscilantes elétricos e magnéticos. Então, o campo magnético oscilante da onda induz corrente elétrica na bobina e a etiqueta transmite sinais. Vamos para mais uma questão de 2018, prova azul, questão 108. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V é igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é dada por... Vamos aos cálculos. Vamos utilizar 2 equações. A primeira lei de Ohm, U igual a RI. Uma observação é que em provas U e V podem significar a mesma coisa, embora a gente use U como diferença de potencial e V como potencial. E vamos utilizar a equação dada. V é igual a 10I mais I ao quadrado, que para nós U e V representam a mesma coisa. Basta igualarmos agora essas 2 expressões. Teremos RI é igual a 10I mais I ao quadrado. Dividindo os 2 lados por I, ou simplificando se preferirem, chegaremos em R é igual a 10 mais I. Esta é uma equação de primeiro grau, logo concluímos que o gráfico deve ser uma reta. Com isso, eliminamos a letra E, que é uma parábola, e também eliminamos as alternativas onde a resistência é constante. Então, poderia ser a letra C ou D. Para sabermos qual dos dois seria o gráfico, basta calcularmos o coeficiente linear, ou seja, substitua I, a corrente elétrica, por 0 e vamos encontrar que a resistência seria 10. Então, o valor inicial da resistência elétrica seria 10 ohms. A alternativa coincidente com isso, letra D, onde temos uma reta começando de 10 ohms e sendo crescente o valor da resistência. Questão 112, prova azul, Enem 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque.
Qual a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? As opções são 1,3 kΩ, 4 kΩ, 6 kΩ, 6,7 kΩ e 12 kΩ. Note que o circuito é formado por 4 resistores. Ao tocar o dedo no ponto A, o resistor que se encontra entre os pontos A e B não entrará na nossa associação, pois ele ficará como um pedaço do circuito aberto. Assim, podemos redesenhar o circuito e observar o seguinte: teremos 2 resistores de 4 kΩ em paralelo, em série com o último de 4 kΩ. Chamando os pontos iniciais de C, podemos passar por 2 caminhos até chegar no ponto A. Então vamos resolver esse pedaço do circuito primeiro, esse ramo. Esses 2 resistores estão em paralelo, podemos utilizar a regra do produto pela soma. Então a resistência equivalente entre os pontos C e A pode ser dada por 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4, que são 16 dividido por 8, 2 kΩ. O circuito agora fica com a seguinte configuração: 2 resistores em série, um de 2 kΩ que foi calculado anteriormente e o de 4 kΩ que ainda restou. Agora temos uma associação em série, basta somarmos esses valores, ou seja, a resistência equivalente seria 2 mais 4, que teríamos 6 kΩ. A resistência equivalente desse circuito seria a letra C, 6 kΩ. Mais uma questão de 2018, prova azul, questão 115. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos: um exaustor de 150 watts, um computador de 300 watts, um aspirador de pó de 600 watts, uma churrasqueira elétrica de 1.200 watts e uma secadora de roupas de 3.600 watts. O equipamento elétrico, que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo, é: utilizando os valores dados no problema, tensão U igual a 600 volts e a corrente elétrica de 2 amperes, podemos calcular a potência utilizando a equação P é igual a U vezes I. Potência elétrica é igual a 600 vezes 2, potência elétrica é 1.200 watts. Logo, podemos concluir que o aparelho com essa potência é a churrasqueira elétrica, letra D. Questão 2017, prova azul. Questão 93. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Temos 5 alternativas, mas vamos aos cálculos. Pelo gráfico, vou escolher o ponto onde a diferença de potencial vale 1 volt. O seu valor correspondente de corrente elétrica seria 2 vezes 10 a menos 6 amperes. Utilizando a primeira lei de Ohm para fazer os cálculos, temos que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente. 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6, temos 0,5 vezes 10 a sexta ohms. Ou seja, essa inclinação sendo constante, o comportamento é ôhmico, né? A resistência não pode sofrer variações. Como a resistência quadruplica nessas condições, basta multiplicar esse valor por 4.
Então, 4 vezes 0,5 vezes 10 à sexta, temos 2 vezes 10 à sexta ohms. Resposta correta, letra E. Enem 2017, prova azul, questão 110. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando uma corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual seria o máximo valor da tensão U para o fusível não queimar? Então, 20 volts, 40, 60, 120 ou 185. Vamos aos cálculos. Redesenhando o circuito para uma melhor visualização e marcando os pontos A, B e C. Como no fusível deve passar uma corrente de 0,5 A, é a mesma corrente que passa pelo resistor de 120, visto que entre os pontos A e B tem uma associação paralela, O resistor de 60 ohms está em paralelo com o fusível e com o resistor de 120 ohms, podemos calcular a corrente igualando essas tensões. Então, a tensão no resistor de 120 tem que ser igual à tensão no resistor de 60, e considerando o fusível ideal com resistência zero, temos a seguinte configuração: tensão no resistor de 120 é igual à tensão no de 60. Usando a primeira lei de Ohm dos dois lados, temos 120 vezes 0,5 e 60 vezes I', que é U é igual a RI. Chegamos em 60 é igual a 60 I', a corrente elétrica I' é 1 A, quer dizer que passa 0,5 A pelo fusível e passa 1 A pelo resistor de 60. No ponto B, que temos um nó, essas duas correntes vão ser somadas e entre os pontos B e C teremos a soma dessas correntes. Podemos fazer que a corrente I é igual a 1 mais 0,5, que é igual a 1,5 A. Agora, vamos calcular a resistência equivalente entre os pontos A e C. Entre os pontos A e B, temos uma associação em paralelo. Podemos usar o produto pela soma. E essa associação fica em série com o resistor de 40. Basta somar agora os 40 com o resultado. Fazendo as contas, 120 vezes 60 dividido por 120 mais 60, encontramos 40. 40 mais os 40 que temos em série, 80 ohms. Isso quer dizer que entre os pontos A e C eu tenho uma resistência equivalente de 80 ohms. E os pontos A e C têm a tensão da bateria. Utilizando a primeira lei de Ohm, U é igual a RI, 80 vezes 1,5, temos 120 volts. Portanto, a tensão máxima que podemos ter sem que o fusível se queime, 120 volts. Enem 2017, prova azul, questão 129. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 A. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior ou da ordem de 10 vezes menor. A resistência interna está associada em série com a resistência do corpo. Então, podemos utilizar a primeira lei de Ohm fazendo essa consideração. U é igual a resistência equivalente vezes I. A resistência equivalente é a soma de Rzão mais Rzinho, que é a resistência interna mais a resistência do corpo. Considerando a tensão de 10.000 volts, a resistência do corpo de 1.000 mais a resistência interna vezes a corrente 0,01. 10.000 é igual a 10 mais 0,01 Rzinho. 99.990 é igual a 0,01 R.
Fazendo a divisão, teremos 999.000. Como o problema cita, a resistência de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Podemos fazer uma aproximação utilizando a ideia de ordem de grandeza. Então, 999.000 é da ordem de 10 elevado à sexta ohms. Seria 1 milhão. Em relação ao corpo humano, fazendo então agora a razão entre a resistência interna e a resistência do corpo humano, temos 10 elevado à sexta dividido por 10 elevado à terceira, que são os 1.000 ohms do corpo humano. Que seria 1 milhão dividido por 1.000, teríamos 1.000. Ou seja, a resistência deve ser cerca de 1.000 vezes maior. Resposta letra C. Mais uma questão, Enem 2017, questão da prova azul 133. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, 2 ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B, e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente do circuito I, o estudante deve dobrar o número de espiras, a frequência de giro, a intensidade do campo magnético, a área das espiras, o diâmetro do fio. Utilizando a primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Se a gente dobrar a tensão, 2U é igual a uma resistência nova, R' vezes a corrente. A gente conclui, então, que a resistência seria o dobro, pois a corrente elétrica deve manter o mesmo valor. Agora, utilizando a equação de campo magnético, temos a seguinte equação. B, que é o campo magnético, é igual ao número de espiras, N, vezes a permeabilidade magnética, que seria o μ, vezes a corrente I, dividido por 2 vezes o raio. Essa é uma equação para o cálculo do módulo do campo magnético. Substituindo nessa equação a corrente elétrica por U sobre R, que é a tensão e a resistência, teremos a seguinte expressão. Campo magnético, Nμ, dividido por 2Rzinho, que é o raio, vezes U sobre Rzão, que é a resistência. Multiplicando cruzado, temos 2Rzinho, Rzão, Bzão, é igual a Nμ vezes U. Isolando a resistência, o Rzão, sabemos que devemos dobrá-la, a gente chega à seguinte conclusão. Rzão é igual a Nμ vezes U, dividido por 2Rzinho vezes B. Como queremos dobrar a tensão, para isso a gente concluiu inicialmente que devemos dobrar a resistência, a grandeza diretamente proporcional é o número de espiras. Então basta dobrarmos o número de espiras. Resposta correta, letra A. Enem 2016, prova azul, questão 59. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo das espessuras e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-se nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB dividido por RBC, qual resultado o estudante obteve? Redesenhando o circuito, temos uma associação entre A e B mista.
onde vamos resolver inicialmente os dois resistores de 10 ohms associados em série. Se é em série, eu posso somá-los. A soma, 20 ohms. Temos, então, como resultado, uma associação entre os pontos A e B de 3 resistores, um de 5 e 2 de 20. Utilizando a regra da resistência equivalente em paralelo, temos 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. 1 sobre resistência equivalente é igual. O mínimo entre 20 e 5 é 20. Então, 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 21 e 20 dividido por 21. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 6 sobre 20. Resistência equivalente é igual a 20 sobre 6. Simplificando, resistência equivalente é igual a 10 sobre 3 ohms. Agora, vamos para a segunda associação. Nessa associação, vamos calcular a resistência equivalente entre os pontos B e C. Inicialmente, faremos o cálculo da associação mista da parte de cima, 5, 20 e 10. Os resistores de 5 e 20 ohms estão associados em paralelo. Podemos utilizar a regra do produto pela soma. O resultado eu somo com o resistor de 10 ohms. Então, temos a resistência equivalente é igual a 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5, mais 10. Que eu tenho 100 sobre 25, mais 10. 100 dividido por 25 é 4. 4 mais 10, 14 ohms. O circuito agora fica bem mais simples. Entre os pontos A e B, tenho apenas 2 resistores associados em paralelo, um de 14 e um de 10. Utilizando novamente o produto pela soma, 10 vezes 14 dividido por 10 mais 14, 140 dividido por 24, temos 35 dividido por 6, de forma simplificada, ohms. Agora, queremos fazer a razão entre a resistência de A até B e a resistência de B até C. Temos, então, 10 dividido por 3, dividido por 35 sobre 6. Fazendo a multiplicação pelo inverso, da segunda, 10 dividido por 3 vezes 6 dividido por 35. Fazendo uma simplificação, chegamos em 4 dividido por 7 ohms. E a resposta correta seria a letra B, 4 sobre 7. Enem 2016, questão 74 da prova azul. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são: analisando o desenho dado, as 3 lâmpadas estão em paralelo. Como são idênticas, são percorridas pela mesma corrente I. Então, a corrente total do circuito seria 3I. Então, inicialmente saem da bateria 3I. Quando chega no primeiro nó, 1I passa pela primeira lâmpada e 2I sobem passando pelo ponto B. No segundo nó, a corrente 2I divide de forma igual para as 2 lâmpadas, passando 1I para cada uma delas. Concluímos, então, que no ponto A temos 3I, no ponto B 2I, nos pontos C e D temos I, e no ponto E, onde eu tenho o último nó e as 3 correntes se juntam novamente, temos 3I. Portanto, o ponto A e E têm o mesmo valor de corrente e o ponto C e D também. Resposta correta, letra A. Vamos então para a nossa última questão do Enem 2016, questão 88, prova azul. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação de temperatura descrita ocorre porque
O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas, que os transfere às células do corpo. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. Essa é uma questão sobre indução eletromagnética, baseada nas leis de Lenz, Faraday e Newman. Então, o campo magnético alternado interage com essas nanopartículas que se comportam como ímãs, mantendo todas essas partículas agitadas. Nessa constante agitação, elas chocam-se com as células tumorais, aquecendo-as por atrito. Obrigado por assistir o meu vídeo até aqui. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Hoje vou mandar um salve para quem gosta muito de eletricidade: Fernanda, Mahara e Giovana. Abração, galera. Até a próxima.